Bom dia, boa tarde, boa madrugada, e aí galera, beleza? Professor Kleber Pinho, estamos aqui diretamente dos confortáveis estúdios aqui da Like Concursos aqui na capital do Mato Grosso. Hoje vamos trabalhar direitos humanos para vocês, uma matéria pontual para o seu concurso público chamada Diretrizes de RIAGE, ok? Ou Regras de RIAGE. Essa matéria que é um ponto importantíssimo para o seu concurso público e você tem que ficar atento a esses pontamentos e ver como é que essa matéria vem implicando, como vem caindo nas provas do concurso público, beleza? Preparado? Desliga o Facebook aí, fecha o Facebook, fecha o WhatsApp aí, prepara aí, vem comigo e vamos embora, beleza? Primeiro ponto, regras de RIAGE. Qual é a ideia? A ideia dessa norma foi a introdução das regras orientadoras de RIAGE, ou princípios orientadores das Nações Unidas para a prevenção da delinquência juvenil, é a ideia de prevenir. A ideia que foi aprovada, inclusive, em dezembro de 1990, pelo 8º Congresso das Nações Unidas, essa regra, inclusive, é aplicada no Brasil, a ideia dela é a prevenção da delinquência juvenil. Prevenção da delinquência juvenil. Tratar o problema antes que aconteça, ok? Não é regra de administração da justiça, ok? Não é regra de Beijing. Não estou falando de, ou então mudar para uma medida alternativa, também não. Regra de toque. Estou falando de regras de RIAGE, prevenção da delinquência juvenil. Essa norma apresenta os princípios fundamentais. Quais são os princípios fundamentais das regras de RIAGE ou diretrizes de RIAGE? Olha só, fala assim, ó. Primeiro, prevenir a delinquência juvenil como parte essencial da prevenção do delito na sociedade. 2, propiciar investimentos objetivando o bem-estar das crianças e dos adolescentes. 3, aplicar medidas políticas e progressistas de prevenção à delinquência. Prevenir a delinquência, olha lá. Desenvolver serviços e programas com base na comunidade para a prevenção da delinquência juvenil. Veja, pontamentos, princípios orientadores que visam, tudo começando com o verbo, prevenir, propiciar, aplicar e desenvolver, ok? Tudo para a prevenção da delinquência juvenil. Continuando a ideia de regras, fala assim, ó, as disposições contidas nas diretrizes de RIAGE não possuem força normativa nos países, melhor dizendo, mas serviram de base para a elaboração do ECA, por exemplo. Aliás, a diretriz de RIAGE não tinha força, digamos assim, normativa, como norma, mas ela serviu digamos assim, de meta para o Brasil. Para o Brasil, o quê? Montar o nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Então, muitas coisas que a gente vai olhar na RIAGE, a gente vai observar que foi aplicado no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo ainda um diferencial aos demais documentos construídos em prol dos infantes, das crianças. A previsão de preceitos específicos em relação ao ambiente familiar. Veja, RIAGE meteu o dedo na ferida. Falou, família, tem que cuidar, tem que prevenir, tem que tomar cuidado com os seus filhos. A norma foi diretamente, entrou no seio familiar, estabeleceu essa prevenção familiar. Olha lá, continuando. A educação e aos meios de comunicação, pontos determinantes da formação psíquica da criança, beleza? Já vamos direto ao nosso trabalho, que a gente trabalhar aqui é fazer exercício. Vamos ver o que já caiu. Olha só o que já caiu a respeito disso. Deixa eu marcar aqui. Isso, beleza? Olha lá, questão. As regras de Beijing, as diretrizes de RIAGE e as regras mínimas das Nações Unidas para a proteção dos jovens privados de liberdade, instrumentos internacionais de proteção aos direitos das crianças e adolescentes não se aplicam ao Brasil. Opa, parou, né? Claro que aplica. Claro que aplica. Visto que não foram aprovados pelo Congresso Nacional Brasileiro e promulgadas pelo Presidente da República. Negativo. Essas diretrizes, mesmo não sofrendo esse trâmite normal, de uma entrada de uma norma no Brasil, elas são observadas de forma fundamental pelo Brasil neste cumprimento delas, ok? Está errada a questão. Está errada a questão. E de cara já vou para vocês, a gente não pode confundir, viu? Eu fiz uma tabelinha aqui para a gente não confundir. Se a prova vai fazer isso, e eu tenho certeza disso, o examinador vai querer brincar com você, vai querer misturar o que é regras de Mandela, regras de Beijing, regras de RIAGE, regras de Tóquio, ok? A convenção propriamente dita. Então vem para cá. Regras de Mandela, ideia daquele líder negro, né, Nelson Mandela, um dos lutadores, precursores pelo apartheid, ficou 30 anos preso,
30 anos preso na África do Sul, e desses 30 anos, a ONU pensou quanto ao tratamento digno e colocou o nome de regra de Mandela. Essa convenção internacional, olha, essa convenção da ONU. Então, a regra de Mandela tem a ver com dignidade da pessoa ou do preso. Falou a regra de Mandela, falou dignidade da pessoa ou do preso, lembra disso. Regra de Tóquio, medidas não privativas de liberdade. Medidas não privativas de liberdade, ou seja, penas alternativas, ok? Falou a regra de Tóquio, é trocar a restrição de liberdade por alguma pena alternativa. Beleza? Que mais? Regras de Riad. Estamos falando agora, prevenção da delinquência, lembra? Riad, prevenção da delinquência. Beijing, administração da justiça da infância, administração da justiça da infância. Convenção sobre direitos internacionais das crianças e adolescentes, políticas e diretrizes para a promoção, defesa e fiscalização dos direitos das crianças e adolescentes. Cuidado, Riad e Beijing, o examinador adora misturar. Então, eu preparei um macete especial para os dois. Olha só, Riad, o D vem de delinquência juvenil. Lembra? Riad, delinquência juvenil. Beijing, BJI, Justiça da Infância, Administração da Justiça da Infância, Beijing. Não misture Riad de Beijing, são coisas distintas. Um administra a justiça e o outro vai prevenir a delinquência juvenil, beleza? Não erra mais. Vamos testar então? Vamos ver como é que faz. Vamos tentar fazer uma prova agora, fazer uma questãozinha. Como é que sai? Olha lá. No plano internacional, as regras mínimas para a administração da justiça. Opa! Agora fica fácil, professor. A administração da justiça falou o quê? Regras de Beijing. Alternativa, qual é a alternativa? A alternativa, letra B de bucéfalo. Vamos lá. Próxima questão, mais uma questão. Vamos ver, resolver essa daqui. As regras de Riad coube promover o uso de medidas não custodiais. Medidas não custodiais, para lá. Medidas não custodiais, está falando de medida alternativa. É isso, professor? É, medida alternativa. Isso não é Riad, né, gente? Isso não é Riad. Medida alternativa é regra de Tóquio. Muito bem. Olha lá. Promover o uso de medidas não custodiais, orientando a previsão de medidas não privativas de liberdade, desde disposições pré-processuais até pós-sentenciais, e evitando o uso desnecessário do encarceramento, ok? Regras de Tóquio. Próxima questão, vamos lá resolver mais uma. No plano internacional, as diretrizes das Nações Unidas para delinquência juvenil, opa, já peguei minha caneta, já marquei a palavra D, vem de Riad, delinquência juvenil, D de Riad, refere-se a qual instrumento jurídico? Regras de Riad. Muito bem. Tá, ficou fácil, professor. Muito fácil. Professor, manda uma mais difícil. Vou mandar, tá aqui. Uma mais difícil. Vai, resolve essa para mim aqui enquanto eu que dou uma olhada. Vamos lá. Minha água não está aqui, vou ficar sem. Agora eu pego a água lá. Atente ao seguinte enunciado. O objetivo da declaração é o de reafirmar no contexto internacional pós-Guerra Fria. Pós-Guerra Fria, a Riad de 90, né, professor? Então não é pós-Guerra Fria, está lá década de 40, 50, não é isso? E de 60, né? A Guerra Fria. E de aprofundamento na globalização dos princípios relativos à proteção da dignidade humana e atualizá-los ao novo quadro internacional, ok? Beleza. A época em que a declaração foi proclamada, havia uma percepção de que se configurava uma oportunidade sem precedentes para a internacionalização dos direitos humanos. DUDH, Declaração Universal de Direitos Humanos. Essa aqui ele está tratando uma convenção que reafirmou os princípios da DUDH, Declaração Universal de Direitos Humanos. Havia uma percepção de configurar oportunidades sem precedentes para... Visto que havia terminado a confrontação ideológica capitalismo-comunismo e o modelo do Estado Democrático de Direito experimentava vigorosa expansão ao redor do mundo. O texto acima se refere às diretrizes de Riad? Não é Riad. Isso aqui é a Convenção de Viena, viu, gente? Declaração de Viena, ok? Declaração de Viena, na verdade. Ok? A Declaração de Viena que reforçou todo o aparato que foi estabelecido lá pela DUDH em 1948. Beleza, demos agora um alicerce, o básico, preparamos ali o alicerce, a nossa fundação da nossa aula de hoje. E agora sim,
Agora nós vamos entrar diretamente nos dispositivos de RIAD, ok? Vamos trabalhar diretamente como que essa legislação foi preparada pela ONU, ok? Quais são os instrumentos principais, o que a gente tem que ficar atento. E vamos entrar nesse papel agora. Vamos lá. Então, nesse ponto, falamos agora a primeira dispositivos. Eu tenho aqui 7 pontos, 7 capítulos, posso dizer assim, 7 pontos dos anexos dos dispositivos da RIAD. Eu tenho princípios fundamentais, que vai do ponto 1 ao 5, efeitos das diretrizes de 6 ao 7, prevenção geral, tópico 8, processo de socialização, eu tenho um ponto 9, ou artigo 9, se você quis preferir, não tem problema. Família 10 a 18, que está dentro do processo de socialização, educação 19 a 30, comunidade 31 a 43, política social 44 a 49, legislação e administração da justiça 50 a 57, pesquisa, adoção e políticas de coordenação 58 ao 64. Veja, a nossa função aqui não é trabalhar prontamente, vamos mergulhar os 64 incisos e fazer uma aula hiper mega cansativa. Não é isso. O nosso objetivo aqui é trazer o filé para você, tá? Eu fiz uma pesquisa de questões e aí, analisando além das questões, eu falei, cara, esses pontos aqui são essenciais para o meu aluno estudar e acertar as questões. Isso é a nossa ideia, é trazer uma aula pontual, efetiva, e você consiga sair daqui com maior pontos de questões para você acertar na sua prova no concurso público. Mas não faça de arrogado, tá? Vá até a sua... faça uma impressão da RIAD, diretriz da RIAD, faça a impressão dela, e aí você vai cruzando com o material que eu estou disponibilizando para você, tá? Aí você vai cruzando, e o que faltar você complementa, observando, fazendo anotação. Mas, vou dizer para você, o filé está aqui, tá? O filé está aqui na sala de aula de hoje. Vamos lá, primeiro ponto, princípios fundamentais. Vamos lá, primeiro princípio fundamental fala assim, ponto 1, a prevenção da delinquência juvenil é parte essencial da prevenção do delito na sociedade. Óbvio, dedicados a atividades lícitas e socialmente úteis, orientados rumo à sociedade e considerando a vida como com critérios humanistas, os jovens podem ser desenvolver atitudes não criminais. Tá te dando uma introdução. Princípios fundamentais. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e orgulhosamente estou aqui para fazer um convite para vocês, você que acabou de assistir aí um pequeno trecho, uma aula demonstrativa da aula do professor Kleber Pinho. O professor Kleber Pinho está aqui conosco na Lá Concursos e o professor Kleber, juntamente com a Lá Concursos, está disponibilizando uma isolada de direitos humanos com esta qualidade de aula que vocês perceberam aí. O professor Kleber Pinho sabe muito de direito constitucional e muitos direitos humanos. Essa isolada aqui de direitos humanos do professor Kleber, ela custa apenas aí R$30 e você terá acesso durante 30 dias. Você pode assistir quantas vezes quiser e quantas na hora que desejar. Aqui é só na Lá Concurso que você tem o professor Kleber Pinho. Bacana, meus amigos? Então espero vocês nessa isolada do professor Klebinho. Fui, tchau!